Então, graças a Deus, vamos adorá-lo nesse momento com os dízimos, com as ofertas do Senhor, estenda a sua mão. Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido maravilhoso. Te louvamos, ó Deus, pelas tuas provisões sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa igreja. Pedimos que o Senhor continue a fazer, Deus amado, para a tua glória na nossa vida, abrindo as janelas dos céus e derramando bênção sem medida sobre a vida de cada um que está nesse lugar, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Você está em casa, você pode estar dizimando, ofertando através do Pix, através da conta que está aí para transferência, tá certo? Deus abençoe. Aonde está ali? Ninguém avisou, Jéssica, tá? Você está em casa, aí ó, tem um Pix, tem aí um QR Code, tem uma conta para transferência, tá certo? No nome de Jesus, vai, solta! Eita! Aleluia! Essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. No melhor ela corta, né? Sei não. Queridos, eu quero ministrar sobre nossas vidas hoje e sexta-feira da semana que vem, tá certo? Porque com certeza não dará tempo de eu falar tudo, tá? Mas eu quero tratar um pouco com a igreja. A gente tem falado algumas vezes aqui sobre os princípios da nossa fé e eu quero colocar algo que é muito importante, apesar até porque a gente vê muitas pessoas fora do cristianismo, tá certo? Que defendem a fé que têm, eles falam com muita propriedade sobre aquilo que em quem eles acreditam, em que eles creem. E aí, eu estava meditando esses dias, refletindo algumas questões, se não vou levar aqui uma série de mensagens em cima de algumas situações muito importantes. E eu quero começar, nessa noite, falando sobre os atributos de Deus e a sua importância para a nossa fé. Tá certo? Aleluia. Tá? E agora eu estou sendo analisado a cada sermão. Agora o negócio ficou mais complicado. Você nem imagina o que eu escuto. Exatamente. E para começar, antes de citar alguns textos, pastor, atributos de Deus. O que é atributo? O que é um atributo? Você sabe o que é um atributo? Alguém que está aqui sabe o que é um atributo? Hein? Não sabe? Então vamos embora. Atributo é algo próprio ou peculiar a alguém ou a alguma coisa. Tá certo? É uma situação que você está atribuindo a alguém, uma qualidade, uma característica de uma pessoa ou de alguma coisa que você pode dizer, por exemplo, a dostezinha do pastor é topada, nota 1000, ó, tal, não existe, é incomparável. Tchau. Entendeu aí? É um atributo da dostezinha do pastor. Tá? Pastor, o que é dostezinha? É meu carro, né? Pronto. Só para você entender, invocado, né? Sim, o senhor era do senhor mesmo que eu estava esperando lhe achar aqui. Estava olhando para o outro lado aqui. Tá certo? E para a gente entender um pouco de quem é Deus, das suas qualidades, tá certo? A gente vai abrir alguns textos e vai falar sobre alguns atributos de Deus, tá? Não é possível definir na sua totalidade a pessoa de Deus, completamente, até porque não tem como se exaurir o conhecimento de Deus, tá certo? Tem que dizer, eu conheço Deus completamente, essa pessoa está mentindo, já era, não acredite na palavra dela, porque não tem como você conhecer Deus completamente, nem quando nós estivermos na eternidade, ao lado dele, para sempre, adorando, louvando, nós o conheceremos completamente. E eu quero que você abra para a gente começar a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 9, verso 5. Neemias 9, verso 5.
Lembrando aos irmãos, na igreja, em qualquer momento da ministração, você pode fazer qualquer pergunta. Você que está em casa, que desejar, tiver alguma dúvida, tá certo? Dentro do tema, você pode fazer qualquer pergunta aí no chat do YouTube, tá? E o pessoal da mídia repassa a pergunta para mim. Tá bom? Todos acharam? Neemias 9, versículo 5 diz: os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, as Abaneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram: levantai-vos, bendizer ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. E então se disse: bendito seja a tua glória, que ultrapassa tudo, bendizer e louvar, de eternidade em eternidade. Não tem como você explicar Deus, não tem como você entender Deus completamente, tá certo? Ele é eterno em si próprio. Ainda mais, Jó, no capítulo 11, versículos do 7 ao 9, tá certo? Se você tiver aí com alguma situação, depois você pode voltar lá na nossa página, lá no YouTube, e o estudo vai estar lá gravado, disponível para você rever o estudo e poder fazer as suas anotações melhores. Jó capítulo 11, do 7 ao 9, que vai declarar: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Não tem como você entender Deus completamente, segundo palavras do próprio Jó, segundo palavras de Zofar, né? Quando estava ali discutindo, falando com Jó a respeito da situação de Jó, ou quando Jó estava retratando a sua vida. Ainda mais, Salmo 145, versículo 3. Salmo 145, versículo 3, que declara: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza, ela é insondável. Então, completamente não temos como entender Deus. Nós vamos a pistas, a detalhes expressos para as nossas vidas, segundo aquilo que a Bíblia vai nos declarar. E nessas declarações, nesses atributos apresentados a vocês e a mim, por aquilo que está descrito na palavra de Deus, tá certo? Nós vamos encontrar duas categorias desses atributos: os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Pastor, comunicáveis e incomunicáveis, o que é isso? O que é? Os atributos incomunicáveis de Deus são os atributos que pertencem única e exclusivamente a Deus. Não se comunica, não vem até nós como seres humanos, tá certo? Tipo, vou citar só um aqui, por exemplo, a sua existência autônoma. Eu vou explicar daqui a pouco o que é uma existência autônoma, mas somente Deus tem essa existência, tá certo? Então, um outro exemplo, a sua soberania. Apenas Deus, ele é soberano. A sua onipresença. Apenas Deus está em todos os lugares, tá certo? Apesar de ter uns crentes meio doidos aí, que diz que o diabo está em todo canto, né? Não fala não, que senão o diabo vai ouvir o que tu está dizendo. Mas como é que o diabo vai ouvir o que você está dizendo e eu estou aqui e você está na sua casa, e como é que o diabo vai estar em dois lugares ao mesmo tempo? Então, esses atributos incomunicáveis de Deus pertencem única e exclusivamente a Deus. E nós vamos encontrar outras características, outros atributos, que não serão esses que eu vou tratar hoje, mas são os atributos comunicáveis, tá certo? São os atributos que numa parcela bem menor, lógico, mas que são compartilhados com a criação que somos nós. Tipo, o amor. O amor que Deus tem e que Ele nos exorta a ter. Exemplo, o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 16. Meu Deus, vocês jantaram? Vamos tentar de novo.
O que está escrito lá, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16? Melhorou. Show. Esse é um atributo comunicável, o amor que Deus teve para conosco. Mas se eu chegasse para vocês e perguntasse, por favor, menina Letícia, prepara aí, não projeta ainda, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Se eu perguntasse para você o que está escrito lá, sem vocês procurarem na Bíblia de vocês, o que vocês me diriam? Hein? 1 João, capítulo 3, verso 16. O que estaria escrito lá? O que vocês me diriam? O que está escrito no Evangelho? Porque Deus, de tal maneira, unigênito, aquele que nele crê, uma comunicação do amor de Deus. Amém? Por favor, menina Letícia, projeta aí 1 João, capítulo 3, verso 16, que é correlativo. Nisto conhecemos que é o amor, que Jesus Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos. O amor de Deus como um atributo sendo comunicável. Exemplo. Pastor, como é que uma pessoa pode dar a vida pelos seus irmãos como Deus amou a gente de tal maneira? Eu vou citar para vocês um simples fato. Vocês estão aqui hoje? Sim. Por que vocês estão aqui hoje? Porque tem culto, né? Tá certo. Você está aqui porque eu quis, porque tem culto. Mas você veio fazer o que tem? Que culto você veio prestar hoje? Mas como é que você sabe que você veio prestar um culto ao Senhor? Você está com essa convicção todinha? Mas como é que você chegou a essa convicção todinha? Como você chegou a essa convicção? Quem trouxe a fé a você? E como é que Cristo levou a fé até você? Como você sabe disso? Alguém pregou para você. Então, foi Jário. Olha, Jário. Você, Jário. Olha, Jário. Sabe até o dia. Tem nem para onde correr. Mas, irmãos, eu vou chegar mais longe. O evangelho chegou a Jairo para que pudesse chegar a Laerte. Mas para chegar a Jairo teve que chegar a outra pessoa. E para chegar a essa pessoa que pregou para Jairo teve que chegar a outra pessoa. E assim a gente vai encontrar a demonstração desse amor, porque lá atrás, depois de Cristo, alguém morreu pela causa do Evangelho. Entenda isso. Alguém veio a um Brasil onde não se existia vacina contra malária, contra nada, pregar o Evangelho e morreu por doenças assim, que para a gente hoje é coisa banal, não é? Mas alguém veio dar vida por Cristo. Alguém ainda hoje morre em países fechados, em países de raiz, por exemplo, muçulmana, tá certo? Que não aceitam de forma nenhuma a pregação de uma outra religião que não seja dele. Alguém ainda hoje morre por Cristo, pela causa do Evangelho. Então, a dinâmica de 1 João, ela está colocada junto com aquilo que nós vimos no Evangelho de João. É um atributo de Deus comunicável. Deus comunicou o seu amor à humanidade e a humanidade um comunica para com o outro. Uma demonstração viva do que é o amor de Deus. E aí, quando eu for tratar dos atributos comunicáveis, a gente vai abraçar essa dinâmica melhor. Mas está dando para vocês entenderem aí? Amém? Show? Beleza. Não esperem ir para os slides, tá certo? Que eu não sou seminarista. Seminarista é que gosta de fazer slides. Mas a gente vai trabalhar hoje, tá certo? Dessa importância. Para você entender, para você compreender no que a sua fé está firmada. Tá certo? Você vai entender, diante de todas as questões, quando a gente chegar no final dos atributos, você vai entender, poxa, a minha fé está firmada, não é no pastor, não é no diácono, não é na esposa, não é no marido, não é no pai, não é no filho, tá certo? A sua fé está firmada em Deus, que vem até nós pela pregação do Evangelho de Cristo, que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia, e que está sentado à destra do Pai, de onde irá vir julgar vivos e mortos. E nos chamou
para aqueles que acreditam, para aqueles que entenderam a mensagem, que vivem decorrente da mensagem, nos chamou para fazer essa mesma pregação, nos chamou para estarmos juntos com Ele no dia do juízo, e nos chamou para vivermos em santidade a cada dia. Então, entenda isso, a relação desses atributos para a sua fé. Em meio a situações mais adversas que nós passamos, nós precisamos ter uma fé firmada e fortalecida na palavra. E essa palavra nos levará a Deus, ao Senhor, ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E dentro desses atributos, os atributos incomunicáveis, nós temos o primeiro deles, que é a sua existência autônoma. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 14. Esse texto é muito conhecido. Pois não? Porque só Deus é onipresente. Não. Está ao nosso derredor como pessoa. Mas não fala da onipresença do diabo. De alguma pessoa. Preste atenção, irmãos. A dinâmica do diabo está ao nosso derredor. Tá certo? Ele não está próximo, ele nos rodeia, tá? Ele não rodeia todo mundo, tá certo? A gente não está aqui na igreja e o diabo está ao nosso derredor lá fora, né? E lá o derredor, ao mesmo tempo na casa da irmã Mônica. Não, o diabo não tem essa autonomia, tá certo? E quando João escreveu a carta, ele escreveu uma carta para uma igreja, correto? Essa carta, Mônica, foi lida para uma. Então, quando João se refere ao nosso derredor, ele escreveu a carta para várias pessoas e essa carta seria lida para várias pessoas. Esse é o contexto da carta, tá certo? Então, João não ia colocar, o diabo está em volta de mim, ou em volta do pastor da igreja, mas quando a carta é lida para o nosso derredor, ali naquele contexto, João está tratando com uma igreja. Então, é como se ele disse aqui, ó, ao derredor da igreja. Não de uma única pessoa, tá certo? Então aí não há uma onipresença do diabo sobre cada pessoa. Tá aqui, o diabo está aqui, está na esquina, está no outro canto, tudo ao mesmo tempo. Ele não tem este poder, ok? Pergunta aí para ela se ela entendeu. Vários demônios, tá certo? Várias caixas de demônio, aí vai vir essa dinâmica, tá certo? Mas a onipresença pertence ao Senhor. Tranquilo, Will? Pronto. Se ela tiver mais dúvida, ela pergunta aí. Se não alcançou o raciocínio, ela fala de novo e a gente volta. Vamos lá. Cadê a menina do? Acorda aí, menina. Senhor. Os atributos de Deus e a sua importância para a nossa fé. Para a nossa fé. Está gravado no YouTube. Sempre quis dizer isso. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e isto é o que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês a sua autoexistência. O sentido de Deus ser o que Ele é. Tá certo? E o que era importante era que Moisés levasse essa mensagem ao povo. Por que, pastor? Porque era importante que o povo entendesse que o eu sou, o Deus que era autoexistente, tá certo? Era o Deus verdadeiro que estava falando com eles, diferente dos deuses que o povo de Israel já estava acostumado culturalmente, tá certo? Naquela realidade. Por que você diz isso, pastor? Simples, porque o povo de Israel passou 430 anos no cativeiro no Egito. Não foi um dia. Uma geração já havia passado, outra geração já havia passado, outra geração já havia passado, outra geração já havia passado. Tá certo? E aí, irmãos, sejamos sinceros. Hoje em dia, com o advento da internet, com o advento das mídias sociais, se você vê aí pregação à torta e à direito,
Bíblia, você baixa aí no seu celular, no seu tablet, você baixa a Bíblia e comparar versões, né? E você tem lá várias versões de Bíblia que você pode ler. Ainda tem crente sem vergonha que se deixa levar por falsas doutrinas. Os guerreiros estão aí, que teve um videozinho que foi compartilhado hoje, que o cara estava vendendo ar, meu amigo. Ar profético. Só que tinha uma bolinha. O pastor ia soprar no ar, eu posso vender um para você, querido. Posso, né? Sopra lá e você leva para casa, vem em casa, você sai em todos os lugares soltando o ar da bolinha lá e a sua casa está abençoada. O diabo sai. Hein? Vendendo o quê, homem? Eu não vou nem falar, mano. Não, deixa quieto. Deixa eu voltar para aqui que é mais importante. Para você entender bem isso. Então, quando Deus manda essa mensagem para os israelitas através de Moisés, Ele está dizendo, olha, eu sou o autoexistente. Eu sou diferente dos deuses que tinha lá. Veja bem, leia aí o Salmo 95, versículo 6. Veja o que o salmista vai declarar. Salmo 95, verso 6. Já, Letícia? Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. E aí, tem um outro salmo que eu quero que você leia comigo, porque era para essa dinâmica que Moisés estava escrevendo. Olha, eu não sou um Deus criado por mãos humanas. Salmo 115. Não foi o homem quem me criou. O salmista disse lá no Salmo 96, ó, o Criador de tudo. O Salmo 115, a partir do versículo 1, declara assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, o nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus dele? O nosso Deus, no céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. Isso, a declaração do salmista é fantástica. Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Tem certas pessoas que tem muitas situações que deveriam ler, né? Se eu digo e Deus faz, o salmista diz, Deus faz como agrada a ele. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a estes, os que os fazem, e quantos neles confiam. Deus, ele é autoexistente, ele não foi criado por nada, nem por ninguém. Então, quando ele diz, olha, Moisés, diz ao povo de Israel, que o eu sou me enviou a vós. Diz ao povo que não fui criado, não fui esculpido, não fui modelado, não fui desejado, não fui sonhado, não fui projetado. O eu sou, aquele que tem em si próprio a sua existência, me enviou a vós. É essa característica de Deus, irmão, que tem que alimentar a nossa fé. Uma fé racional naquilo que a palavra nos ensina, sim, mas uma fé que se torna irracional, loucura, para aqueles que não professam a fé em Cristo. Por quê, pastor? Porque nós cremos naquilo que nós não vemos. Nós temos fé naquilo que não está fundamentado no nosso olhar. Nós temos fé naquilo, irmãos, que vai além de qualquer outra situação, porque somente uma fé inexplicável acreditaria naquilo que a palavra descreve, que Pedro andou sobre as águas. Somente uma fé inexplicável entende quando o centurião chega para Jesus e diz, apenas uma palavra sua é suficiente para que o meu servo em casa seja curado. É nesse Deus que é autoexistente, sabe, que Jesus conforta Jairo com a palavra mais simples que tem. No momento onde alguém diz, Jairo, acabou, não perturba mais, não incomoda mais, a menina morreu. Esse Deus autoexistente que diz, Jairo, apenas creia. Essa relação, irmãos, dos atributos para conosco, que alimentam a nossa fé, está aqui, porque você acredita, porque Ele é o eu sou na minha vida.
Ele é o verbo que se fez carne. O eu sou, descrito, falado, louvado, adorado, engrandecido, glorificado no Antigo Testamento, se tornou carne. É nesse que é autoexistente em si. É o que o anjo disse para Maria. Disse: olha, Maria, o que está em você não será feito por homens, por vontade do homem, mas o próprio Espírito fará você conceber. Será obra do Espírito Santo. Um Deus que é autoexistente, tem a sua existência autônoma. Então, é a ideia de que você acredita naquele que se estabeleceu sozinho. Amém? Entenda isso. Alimente a sua fé com isso. Sabe, o conhecimento bíblico, o conhecimento de quem é Deus através da sua palavra, o conhecimento da qualidade de Deus para você através da palavra é algo fundamental e importante. Se todos os cristãos entendessem isso, a gente não era enganado por muita porcaria como essa que eu falei agora. A gente não era enganado por tantos falsos que tem por aí, tantas pessoas mentirosas que tem por aí. Então, queridos, aprenda isso. Amém? Senhora? Vamos lá. Como passar para alguém como Deus se tornou? Irmãos, lógico que eu vou ser muito franco com vocês. É só fé. Eu não tenho como chegar e explicar a alguém que não acredita que Deus é Deus, como é que Deus se criou, como é que ele se tornou. A Bíblia declara que ele é Deus de eternidade e eternidade. Ele existe antes de tudo, ele já existia. Tá certo? E aí é uma dinâmica de quê, pastor? Uma dinâmica de dizer, olha, minha fé está num Deus criado por ele mesmo. Mas não. Se você não acredita, eu não posso fazer nada. Mas eu não tenho como enfiar na sua cabeça e você acreditar nisso. Tá certo? Então não existe, é a fé. É a simples ideia da fé. É algo que é inexplicável para um não crente, para um não cristão. Ele não entende essa dinâmica de você manter a sua fé fundamentada em algo que não tem como você explicar como foi esse celular aqui. Como é que foi o celular? Alguém fabricou, alguém projetou, alguém teve uma ideia. E se alguém teve uma ideia a respeito de Deus e criou Deus, então Deus já não é mais Deus, porque ele foi criado. Tá certo? E se ele foi criado, tem um criador maior do que ele. E aí perde a essência de quem é Deus. Tá certo, irmãos? A gente precisa entender isso. Nem toda, deixa eu elaborar melhor, nem toda pergunta terá resposta. Entenda isso. E tem gente besta, aí serve para você que está em casa, para você que está aqui na igreja, tá certo? Tem gente besta que quer defender Deus, com unhas e dentes de todas as formas. Eu quero dizer para você que não precisa, Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de defensor. Ele sabe se defender sozinho. Ele botou você aqui para pregar as verdades do Evangelho. Entenda isso. Quando Paulo é expulso do Areópago, tá certo? Na Grécia, se não me falha a memória, Paulo é expulso por aqueles que não acreditavam na mensagem quando Paulo falou da ressurreição de Cristo. Ele estava bom até aqui, daí falar de ressurreição, sai. Paulo não volta a brigar, porque não, Paulo continuou pregando para aqueles que acreditavam, para aqueles que, a gente quer saber mais, a gente senta aqui. Tá? Entenda isso, você tem uma fé fundamentada na palavra, fortalecida pelo Espírito Santo que iluminou você pelo entendimento da palavra, ponto. Mas não tem como você explicar como Deus existe, porque a Bíblia diz que ele é criador de tudo e ele é Deus. Antes de que tudo se formasse, ele já existia. Então a Bíblia não diz como Deus foi criado.
que você explique. Aí a gente precisa aprender a dizer, ó, eu não tenho como responder isso, eu sei que eu acredito. E para mim, eu acreditar é suficiente. É o que eu sinto pela tua mãe. Essa é a resposta. Tinha deixado escrito. Essa é a resposta de quem faz exegese. Olha, quando a Bíblia se cala, você se cala. Não adianta você querer responder sobre assuntos que a Bíblia não está lá escrito. Não, mas eu tenho que. Não está, irmão. Não adianta você forçar um texto a dizer o que você quer que ele diga, que aí você tirou do contexto, já virou heresia. Tá certo? Então, a dinâmica é essa. Não precisa você responder. É? Eu não sei também a resposta. Um rapaz bem bonito, eu não sei quem é esse rapaz. Vocês conhecem? Faz uns slides. Deve ser bem um seminarista da igreja. Diga, Jari. Uhum. Que lhe agrada, que agrada a ele, né? Não quer dizer que agrade a mim ou que agrade a você. Mas a dinâmica é que a humanidade esquece de uma coisa, tá certo? Com o advento do pecado, fugi totalmente aqui da ideia. Obrigado, Priscila. Viu? Com o advento do pecado, preste bem atenção, até o pecado, até o capítulo 3 do livro de Gênesis, você não vai encontrar esse sofrimento, você não vai encontrar nada disso. Tá certo? Com o advento do pecado, e se você olhar as consequências do advento do pecado, a herança maldita que Adão nos deixou, tá certo? Aí você vai encontrar que vai vir todas as situações por conta do pecado da humanidade. Tá certo? Pastor, mas eu hoje estou com Cristo Jesus, e aí como é que eu em Cristo Jesus, passar pela mesma situação que a humanidade pecaminosa tem? A Bíblia não diz que eu deixei de ser pecador em Cristo. A Bíblia diz que eu sou um pecador justificado por Cristo. A condenação que não está mais sobre mim é a condenação eterna. Tá certo? Mas as dinâmicas de sofrimento da humanidade não foram tiradas da igreja. Tem gente que diz que crente não passa. Se crente não passasse pelas situações adversas, então a gente não teria crente morrendo de câncer, tá certo? A gente não teria crente morrendo de AIDS, a gente não teria crente morrendo de tuberculose. Mas por quê, pastor? Porque esses adventos recaem sobre a natureza humana. Tá certo? São causas da natureza humana. E vou pegar uma pergunta bem parecida com essa aí que você colocou, e eu já até citei ela aqui uma vez, que diante do que aconteceu lá nos Estados Unidos, no World Trade Center, né? Muita gente correu para várias igrejas, uma das mais procuradas foi do reverendo Billy Graham, e alguém perguntou por que Deus permitiu que acontecesse um mal tão terrível sobre a nossa nação, mais de 5.000 mortos sobre a nossa nação. E a resposta de Billy Graham foi muito simples. Nós nos afastamos de Deus, achávamos que não teríamos consequências? E olha só, a resposta dele começa com eu esqueço, eu, tu, ele, nós, vós, eles, isso é um pronome, né? Obrigado aí, porque é complicado, aluno de português.
começa com um pronome, tá certo? Na primeira pessoa do plural. Nós. Billy Graham não se ausentou, ele disse nós. E você não vai encontrar na biografia do evangelista Billy Graham um escândalo. Você não vai encontrar um escândalo. Você vai encontrar testemunhos, por exemplo, como a filha do Dr. Russell Shedd, quando ele faleceu, e ela fez um discurso póstumo ao pai, e ela disse, eu entendo que o meu pai era pecador, porque a Bíblia declara que ele era pecador, mas eu nunca vi o meu pai fazer nada que escandalizasse o evangelho. Mas morreu. E a morte é uma atribuição, ou melhor, é uma consequência do pecado que nós recebemos. Então, as pessoas acham, mas elas acham, sabe por que elas acham isso, Jário? Porque nós nos propusemos há muito tempo, meu Deus do céu, misturei as conjugações aí. Nós nos propusemos há muito tempo atrás a pregar um evangelho das facilidades, do pare de sofrer, lembra? Né? Pare de sofrer agora, Jesus está trazendo aí a sua vitória. O evangelho do pare de sofrer diz que um cristão não passa por luta, não passa por situação, passa por umazinha ou outra tribulação na vida, mas ele é um vencedor que vai conquistar tudo nessa terra. E Jesus não nos prometeu isso. Porque se Jesus tivesse nos prometido isso, os maiores pecadores seriam os seus 12 apóstolos, que tiveram as mortes mais terríveis que já existiu. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter, pois ele venceu o mundo. Exato. Não vai entender nunca. Sim. Pode. Poderia não, você deve dizer. O ateu vai dizer que Deus é ruim. Vai falar que Deus é ruim. Aqueles que não têm a mesma fé que nós temos, eles vão dizer que o nosso Deus ele é mau. Até a Bíblia não relata esse fato, mas eu vi um filme uma vez que eu achei muito interessante, na dinâmica do povo judeu lá, com as pragas de Faraó, né? Moisés, o nome do filme, que na última praga, quando as crianças egípcias, os primogênitos são assassinados, Faraó manda que o povo saia, e Faraó, naquele filme, né? Não está na Bíblia isso, tá certo? Mas eu achei interessante o enfoque que eles colocaram, disse assim, saia daqui, porque o seu Deus, ele é mau. Um Deus que mata crianças, que não tinham nada ruim, só pode ser um Deus mau. Mas por que isso? Porque não tem a mesma fé que nós temos, não acredita na mesma fé que nós temos. O mundo não entende. Quando a gente chega num velório e diz, olha, há uma promessa de um reencontro, há uma promessa de que nós estaremos juntos com Ele, por isso, louvemos ao Senhor. Ou pior, quando o salmista declara, Jairo, que Deus tem prazer na morte dos seus. Você já imaginou isso? Ó, você morrer e Deus está alegre. Jairo está morrendo agora. Pá! E Deus está, uhul! Chega para cá, Jairo! Vem-se embora, deixa aí Josani e Júlia e vem-se embora! Celebrando os anjos, festejando, mais um que subiu! Uau! Olha, o incrédulo, ele não entende. E Paulo vai declarar isso, que ele vai dizer que eles acham que ela é loucura. Nossa fé, ela é louca. Dentro da história da igreja, nós vamos encontrar uma coisa interessante, porque na igreja primitiva, os incrédulos, eles chamavam os cristãos de canibais. Você sabia disso? Agora pergunta por quê? Porque na celebração da ceia, a gente comia o corpo de Cristo e bebia o sangue de Cristo. Quem faz isso? É o quê? Canibal. Então, no início da igreja primitiva, muitas pessoas não aceitavam essa fé, se era chamada de canibalismo. Como é que o cara deixou o corpo dele para o povo comer e o sangue dele? Isso é um povo maluco. Então, o incrédulo ele não entende a nossa fé.
E nós só entendemos a nossa fé porque você respondeu a pergunta que o Espírito Santo abriu no nosso entendimento, ou, para alguns calvinistas presentes, iluminou o nosso entendimento e a gente pode compreender. Está entendendo? Mas não tem como você fazer aquele que não tem essa iluminação, essa abertura de entendimento, você não tem como fazer ele entender. De forma alguma. Você vai permanecer fiel por conta da sua fé. E o que é fé? Sim, mas Hebreus capítulo 11, versículo 1 declara que a fé é o quê? De quê? A dinâmica é essa. É por fé. Amém? Concluiu, Priscila? Concluiu, Jairo? Show? Eu pensei que eu estaria mais distante. Mas vamos embora. Segundo atributo incomunicável de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. Amém? Declara o seguinte o texto: de fato eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. A sua imutabilidade. Diga para a pessoa do seu lado: Deus não muda. E uma coisa para você entender, preste atenção, fabuloso, sobre onde esse texto está, o contexto desse texto, tá certo? Nós vamos encontrar aqui, dentro do livro de Malaquias, Deus chamando o povo de quê? Por quê? Mas o povo dizia que não fazia o quê? E Deus diz: mas vocês me roubam. Não é? E aí, na dinâmica do Antigo Testamento, fazer isso era uma dinâmica de trazer para si a morte. O povo estava andando num caminho errado. Tá certo? Na dinâmica dos pecados, aí vai ter outras situações dentro de Malaquias, você vai encontrar o povo errando. Tá certo? E Deus diz: olha, eu não mudo. Porque se eu mudasse, vocês teriam sido destruídos. Ou melhor, eu não mudo, e porque eu não mudo, vocês não foram destruídos. Porque esse povo que está aqui, existia sobre eles uma promessa. E essa promessa ela é descrita desde o capítulo 12 do livro de Gênesis. Tá certo? E essa promessa ela vai ser repetida várias e várias vezes, que era o povo de Deus, é um povo que nasce com Abraão, tá certo? E vai se tornar um povo de Deus. E sobre esse povo existia uma profecia, ou melhor, sobre este povo, o chamado povo judeu, tá certo? Existe uma profecia. É por isso que este povo, o povo judeu, não foi destruído da face da terra, ainda. Por mais que tentaram. O maior exemplo disso, nós vamos encontrar na Segunda Grande Guerra Mundial, com o advento do Holocausto. Tá certo? E Deus, depois do advento do Holocausto, Deus reunindo o seu povo de volta numa terra para chamar de sua. A imutabilidade de Deus. Às vezes nós nos pegamos questionando: poxa, por que Deus está abençoando tanto fulano e fulano está fazendo tanta coisa errada? Mas lá atrás, Deus não disse que ia abençoar ele? Foi. Deus muda? Não. Mas fulano está errado? Sim, fulano está errado. Ele vai sofrer as consequências do erro dele. Mas se Deus soltou uma palavra sobre a vida dele, acabou-se, irmãos. Deus, ele é imutável, diferente dos homens, tá certo? Não há mudança nas perfeições de Deus, no seu caráter, no seu poder, no seu amor, como o próprio contexto do texto vai demonstrar. Deus não muda. Não adianta se querer fazer com que Deus mude. Não tem essa situação sempre, pastor, mas a gente está hoje no ano de 2022, então tem coisas hoje que Deus vai aceitar. Bom, Deus continua sendo o mesmo Deus do início. Ele não mudou. A palavra, ela é a mesma. A imutabilidade de Deus, ela é a mesma. O amor de Deus continua sendo o mesmo. Amor esse de tal maneira que mandou seu filho. É aquela dinâmica que a gente diz: olha, a gente, se tu morreu, a gente vai para onde? Rapaz, eu acho que eu vou para o céu, se Deus quiser. Não, Deus quer que você vá.
Ele mandou Jesus para isso. Agora, se você não confessar Cristo diante dele, diante da igreja, diante do povo dele, não tem. Sem confissão de pecado, sem arrependimento, sem transformação através do evangelho, não tem salvação para a sua vida. Entenda isso. O amor é o mesmo. A fidelidade de Deus continua sendo a mesma. O cuidado de Deus continua sendo o mesmo. A provisão de Deus continua sendo a mesma coisa. Ah, porque está todo mundo falando que esse ano de 2022 é um ano de crise. Eu achei até engraçado esses dias que eu vi um videozinho do Cláudio Duarte, eu achei maravilhoso. Eu vou pegar isso para mim. Não quero. Né? Alguém disse, por Cláudio Duarte, disse, pastor, esse ano de crise, ele fez, irmão, já ouvi muito, e eu tomei uma decisão em relação a isso. O cara pensou que ele ia dar a invenção da roda. Qual foi a decisão que você tomou, pastor? Eu não quero participar da crise. Quem quiser, participe dela. Eu não quero. Estou injuriado, não quero mais. Todo mundo fala de crise. Não quero mais participar da crise. Participe só. A gente é tão bombardeado com notícias ruins que a gente acaba tomando as notícias ruins como sendo a decisão final sobre as nossas vidas. Mas Deus é aquele que provê sobre as nossas vidas, mesmo quando tudo vai mal. A provisão de Deus chega, o cuidado de Deus se manifesta. As portas se abrem, os ferrolhos são despedaçados ainda hoje. Por quê? Porque Deus, ele é imutável. Entenda isso, o mesmo Deus que providenciou a comida para Elias, lá no deserto, é o mesmo Deus que providencia comida para você ainda hoje. É o mesmo Deus que abre porta para você trabalhar ainda hoje. É o mesmo Deus que sustenta você no trabalho ainda hoje. É o mesmo Deus. Pastor, e se eu for demitido? Foi Deus que permitiu. Ele vai abrir uma outra porta para você. Ou não? E aí, pastor, como vai ser? Rapaz, ele vai prover. Ou não? Sim. Mas olha, às vezes a gente entende, irmãos, preste atenção nisso, que a gente acaba preso em ditados, né, adágios cristãos. Deus sabe o seu endereço, terra. Não precisa nem você sair de casa, o Senhor vai mandar um anjo na sua porta, com o papel assinado para você. O cara fica preso, pronto. Está lá na rede de casa. Está esperando o quê, irmão? O anjo. Deus mandou, que ia mandar o anjo. Meu irmão, pode. Você crê nisso, pastor? Eu acredito. Deus pode mandar um anjo na sua porta. Eu vim trazer aqui uma proposta de emprego para você. Agora, meu irmão, enquanto Deus não manda o anjo, né, te dou um conselho, imprime uns currículozinhos, faz umas entrevistas, sai, trabalha, não fica preso, eu estou aqui só orando, não, vai atrás, vai ralar, vai fazer a tua parte, esforça-te, foi o que ele disse a Josué. A terra prometida era uma promessa, mas ela tinha que ser conquistada por um povo que não era, preste atenção nisso, irmãos, às vezes a gente esquece dessas situações. O povo judeu que chega diante de Canaã não era um povo de guerra, correto, Jonathan? Não era um povo de guerra, não era um povo lutador, puxava as espadas, seus sabres de luz, estavam do lado certo da força. Não, filho, era agricultor e gente fazedora de tijolo. E aí eu vou dizer para vocês, as mulheres judias que chegaram diante de Canaã, elas eram boas cozinheiras, e me permitam as irmãs, mas é a outra característica delas, tá certo? Tá? Elas eram boas parideiras, porque as mulheres judias davam luz todo ano, né? Era todo ano, tanto que o povo judeu cresceu de uma forma, foi esse povo que chegou diante de Canaã, foi esse povo que chegou diante de Jericó. Pastor, e como é que aconteceu? Esforça-te que eu te ajudarei. É o mesmo Deus que foi com eles, que é hoje a sua imutabilidade, ele é imutável. Entenda isso. Glória a Deus. Você é imutável também, minha irmã?
É, né? Então entenda isso. Deus não muda. Tá? Todo mês, é? Graças a Deus. 2 anjos. Mas então paga. Então, glória a Jesus aí. 2 anjos. Tá certo, irmãos? Então, olha. Vige. Certo? Mas ele é imutável. Agora, não fique preso aos jargões, não, irmãos. Eu entendo, preste atenção. Eu entendo e eu acredito nisso. Num Deus que provê, num Deus que faz milagre. Tá certo? Eu já tive anjo que Deus levou na minha porta para levar comida que não tinha em casa. Já tive anjo que depositou dinheiro na minha conta para cobrir cheque que eu não tinha dinheiro. Já. Pastor, já. Está lá o cheque sem conta, foi pago. Está lá o depósito feito. Não sei. Chegou das contas. Sabe? Já tive anjo na minha porta. Só, mano, o senhor mandou dizer que tu se corrigir. E eu fui me corrigir. Agora entenda isso. Deus não isenta você de fazer a sua parte. Jesus Cristo disse para os discípulos, olha, vocês não vão levar nada, saiba de 2 a 1 pregar o evangelho. Ele proveu comida para eles ou não proveu? Proveu. Acabou-se. Tchau. Quando o profeta, que eu esqueço do nome, chegou para Paulo e disse, olha, vão te amarrar, vão te prender, vai. Se tu for para Jerusalém, Paulo disse, eu já sabia o que ia acontecer comigo e eu vou para Jerusalém. Mas Deus está mostrando o que vai acontecer e é para mim ir, não é para mim chegar lá sem saber, não. É só para confirmar. Entenda isso. Ele é imutável. Ele cuida de você. Sempre. Mesmo quando você acha que ele não está cuidando, ele continuará cuidando. Talvez o cuidado aos seus olhos seja mas Deus está cuidando aos olhos dele, da maneira dele. Amém? Terceiro atributo. Abra a sua Bíblia em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, sejam honra, glória para todo sempre. Amém. Ao Rei, a eternidade de Deus. Esses atributos que eu estou falando aqui, irmão, são incomunicáveis porque não, você muda, Deus não muda, Deus existe só nele mesmo, acabou se você não, e Deus é eterno, nele mesmo. A sua eternidade. Deus não está preso ao conceito de tempo nosso. Tá certo? Por isso é que a Bíblia declara que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos igual, porque o conceito de tempo de Deus é totalmente diferente de mim e de você. Às vezes alguém diz, porque Deus levantou o vaso e disse que está com pressa de agir na minha vida. Vai chegar logo, vai ser, meu irmão, você sabe o que é pressa de Deus? Você entende o que é pressa de Deus? Não, porque a pressa de Deus pode ser na sua vida, já é o que Deus vai fazer hoje. Mas a pressa de Deus na sua vida pode ser algo que Deus vai fazer daqui a 10, 15, 20 anos. Que para você, cadê a pressa de Deus? É a mesma, para Deus ele não está preso aos conceitos. Está certo? De tempo. Nós estamos presos ao cronos, ao tempo medido pelo homem. A cronologia, o cronos do seu relógio. O kairos de Deus, o tempo definido por Deus, é totalmente diferente daquilo que nós entendemos. Está certo? Tanto que a volta de Jesus acontecerá na plenitude dos tempos. E quando é essa plenitude, Hudson? Você poderia nos informar? Você sabe? Você tem certeza? Calvino não disse isso a você? Se não? Tá? E aí, pastor, nem Armínio disse isso também. Tá certo? Então, a eternidade de Deus é um Deus que é eterno. O Deus que trata comigo e com você hoje, aqui. Hoje é quanto do mês? 18 de fevereiro de 2022, às 8h21 da noite.
é o mesmo Deus que tratou com Abrão, no capítulo 12 do livro de Gênesis. Disse: ei, homem, sai da tua terra e da terra. É o mesmo. É a eternidade. E olha, para mim e para você, faz muito tempo, né? Para Deus, no seu conceito de eternidade, pode ter sido ontem, hoje de manhã, alguns segundos atrás. Entenda isso, tá? E para os mais antenados na coisa, o tempo na Matrix é diferente. Entenda essa questão. Tá certo? Coloque-se diante desse entendimento. Ele é eterno. Ele não se cansa. Ele não dorme. Tá certo? Os olhos dele não ficam cansados. Deus não tem que usar óculos. Ele é eterno. O conceito de tempo é diferente. Eu e você, se fosse vender óculos para Deus, a gente estava frito. Tchau para tu. A senhora acorda e gosta, ela fica rindo. Ó. Sabe? Eu e você somos diferentes. O salmista declara no Salmo 139 que nós somos criados ainda quando nós estávamos informes. No ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia quem nós éramos. Já sabia o nome que nós teríamos. Tá certo? Sabia tudo. Quando Benício foi se formar ainda dentro do ventre de Ryan, ele disse: aqui, mais um flamenguista que nasce na terra. Aleluia! Está errada? Está nada, meu irmão. Certo. Deus é eterno. Prenda não, Berg. Oxe, meu Deus do céu, está até amarrando. Jesus! Ele é eterno, irmãos. Então jamais pode ser torcedor do Vasco. Jamais. Não pode. Quarto atributo incomunicável de Deus: a sua onipresença. O teólogo Wayne Grudem define esta qualidade da seguinte forma: Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais e está presente em cada ponto do espaço, com todo o seu ser, nos lugares mais diferentes. E aí, a gente vai entender bem isso utilizando o mesmo salmo que eu falei agora, o Salmo 139, a partir do versículo 7 até o 12. Cada canto do espaço, tá certo? E aí, loucamente falando, até no multiverso, Deus está presente em todos eles. Em cada um deles, o Senhor está lá, se eles existissem. Tá? Não fosse essa loucura aí, mas a dinâmica você entender que, sabe quando você olha para o céu e vê aquela estrelinha distante, bem longe, bem longe, bem longe, bem longe, que você pode comprar o melhor óculos da Core óculos e você não vai conseguir enxergar essa estrela? Deus está lá. Está lá, pastor? Está. Ele está na estrela dando chá para você e está do seu lado, está vendo dando chá para tu? Na mesma hora. Será que Deus joga videogame? Cadê a menina da mídia? Salmo 139, menina da mídia está dormindo? Alguém leva um copo com água para essa menina, por favor? Eu não vou citar o nome dela, não. Vai que o pai dela esteja assistindo o culto. Aí, quando ela chega, você foi para a igreja dormir? Sei não. Salmo 139, a partir do 7. Não é do 1, não, vaso. Do 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? A gente vai até o 12, viu? 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são... Deus, ele é onipresente. Entenda aí, viu, Mônica? Deus, ele está em todo canto, em todos os lugares, ao mesmo tempo, à mesma hora, ouvindo a sua oração, a minha oração, dizendo sim para uns e não para outros, e mandando alguns esperar, e dizendo para outros, tenha vergonha na cara, que você sabe que você não está direito.
Ele é onipresente, esse é o Deus mais fantástico. O nosso problema é que nós queremos limitar Deus. Exemplo, aí eu vou falar uma coisa bem nossa. Isso é uma ideia bem pentecostal mesmo, né? Quando alguém diz, Bia, vai orar de madrugada, que de madrugada a fila é menor. Você já imaginou isso? Eu vou dizer para você que de madrugada aqui na China é dia, né? E os últimos dados de evangélicos, de cristãos na China, diz que lá tem em torno de 120 a 130 milhões de pessoas cristãs, num país que tem mais de 1 bilhão de habitantes, mas quando você bota aí, é quase um Brasil de cristãos. Não tem essa dinâmica de madrugada a fila é menor, que Deus aqui está mais tranquilo, de madrugada. Se agora eu vou ouvir Jéssica. Você quer o quê, Jéssica? Você quer casar? Vou mandar um marido para você, Jéssica. Agora, você vê orar de madrugada, eu vou orar. Mas, Jéssica, Gabi está dizendo que não é para você casar. E aí Deus está dizendo, não, vou ouvir a oração de Gabi, que está orando com mais fé. Está orando com mais fé. Gabi está crendo mais que você. Você não vai casar. Vai ficar para titia. Mas tu já é, né? Já acabou. Então agora tu vai ficar para a vovó. Ele é onipresente, irmãos. Essa é a definição de onipresença. Em todos os espaços físicos de todo o espaço, na menor partícula que possa existir, Deus se faz presente. Não existe um lugar onde Deus não está. Tá certo? E quando a gente vê essa dinâmica aí, a gente pode dizer, olha, Deus ele é inevitável. Não tem como você evitar, não tem onde você está que Deus não está. Exatamente. Foi de lá que eu busquei essa frase. Entenda isso. E pastor? Não tem, irmãos. O pastor Jaime Kemp, ele, em um dos seus livros, ele tratava de aconselhamento que ele fazia com jovens casais de namorados na sua igreja nos Estados Unidos. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, eu sempre digo para os namorados a seguinte frase: vocês teriam coragem de fazer o que vocês fazem quando estão sozinhos na frente da igreja ou da família de vocês? E a resposta sempre era, você está maluco? Como é que pode? Não pode, que aí você sabe. E aí Jaime Kemp diz, como é que vocês fazem na frente de Deus? Porque vocês não estão sozinhos. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho, Israel. Deus está sempre lá. Se ninguém está me vendo, mentira, irmão. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Se a gente entendesse bem esse atributo de Deus em relação à nossa fé, preste atenção nisso. Porque esse para mim, é um dos pecados mais graves que um crente evangélico, protestante, comete. Entenda bem. A Bíblia diz, não lançarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí o crentezinho olha para isso, sabe, não entende a onipresença de Deus, aí pega assim e diz assim, sem vergonha, ou sem vergonha, né, seja homem, ou seja mulher, seja quem for, diante de Deus que eu não estou mentindo, Deus sabe do meu coração que eu não estou mentindo, eu não fiz isso, e Deus olha esse cara, se não fosse a graça, se não fosse meu filho, sabe, essa praga estava morta. Porque Deus está vendo, Deus viu o que você fez hoje de manhã, hoje de tarde, Deus viu tudo. Deus sabe, quando você quer saber os sites que a pessoa entrou, né? Aí você vai lá no histórico do Google, lá, né? E vai lá e vê o que entrou, todas aquelas questões. Para os hackers mais top aqui da igreja, né? Sabe como é que, mesmo quando a pessoa deleta, tem gente que, deletei, besta. Deletou não, nada se deleta de uma vez, nada se apaga. Tem sempre um rastro digital seu. Entenda isso, tá certo? E tem gente que sabe, vai lá e puxa isso aqui, ó. Tá? E aí, por onde você anda, Deus não segue, e isso é importante que você entenda. Tá? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, Deus não é rastreador. Deus não te segue. Vige, a pessoa não acreditou não. Vamos de novo lá.
Deus não é rastreador. Diga não, Deus não te segue. Agora dê um glória aí. Sabe por que Deus não te rastreia e Deus não te segue? Porque Ele está presente onde você está. Acabou-se. Ah, eu vou pecar aqui. Deus não, Deus não precisa ir até o lugar que você está indo pecar. Ele já está lá. Ele já está vendo. Ele é onipresente, Ele está em todo canto, Ele está em todo lugar. Então isso tem uma relação muito forte com a nossa fé, quando a gente entende a ideia de santidade, de santificação, porque o nosso Deus está vendo as nossas ações e nossas reações. Amém? Quinto, Efésios capítulo 3, versículo 20. Tem outro copo? O diácono que botou foi prevenido. Hein? Efésios 3, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em... Deus é onipotente, a sua onipotência, Ele é o Todo-Poderoso. Ainda, Números 23, versículo 19. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Ele é o Todo-Poderoso. Essa é a onipotência. Todo o poder está nas mãos de Deus. E a humanidade, ela tem sede desse poder. Você sabia disso? Você sabia disso? Que a humanidade tem sede desse poder? Desde Eva. Eva foi a primeira pessoa que quis ter o poder de Deus, sim ou não? Sim, se é uma serpente, você vai ser igual a ele, você vai ser igual a Deus, é? Ah, e ele não quer que eu seja igual a ele? Pau! Como é? Não, também. Sempre teve. Veja, irmãos, a ideia de ser o Todo-Poderoso mexe com a cabeça e com o imaginário humano há muito tempo. Ou você acha que a ideia de criar um super-homem, um homem de aço, um homem indestrutível, vem de onde? A ideia de criar, aí vou contextualizar mais presente, a ideia de criar as pedras do infinito e um ser ter um poder de destruir um universo inteiro com um estralar de dedos, assim. Você acha que vem de quê? Da ideia do homem tende a ser o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Ele quer ter todo o poder. Mas essa é uma característica de Deus. Tá certo? O Todo-Poderoso. Deus, Ele é o todo-poder tem a Ele. Aí tem gente que diz, não, porque o diabo criou isso. Eu quero dizer para você que o diabo não tem poder de criar nada. O diabo replica, imita. Mas criação não há esse poder do diabo. Pastor, não tem, o diabo não cria, pastor, porque aquela situação ali foi o diabo que criou. Não, o diabo não criou nada não, ele imitou. Ele imita o ato criacionista de Deus, ele imita, ele replica, ele faz cópias, tá certo? O diabo é simplesmente uma xerox, um digitalizador, ele tira boas fotos, mas ele não cria nada, porque o poder da criação está apenas em Deus, no Deus que você serve. Esse relacionamento você tem que ter com o Senhor, entendendo isso. Está lá. Como Paulo disse, olha, Ele tem o poder de fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu sonho, daquilo que eu almejo, mas Ele faz tudo segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Quem manda quem é, irmãos? É Deus. Acabou-se. Manda quem pode? Vige, vocês estão longe. Manda quem pode? Acabou-se. Entenda isso. Sabe? É você entender essa dinâmica. O Senhor é o Todo-Poderoso. Acabou-se. Ele manda e acabou-se.
Ele é misericordioso, quando você pede, ele vai lá e, vou fazer isso aqui que você está pedindo. Pela sua misericórdia. Mas ele não é obrigado a lhe servir. E muitos crentes da atualidade acham que Deus é obrigado. Lógico. É ele. Ele diz que ele mata e ele ressuscita, ele fere e ele cura. Aprova o Senhor aceitar a oferta de Abel e rejeitar a oferta de Caim. Aprova o Senhor amar Jacó e rejeitar Esaú. E a Bíblia declara que Esaú chorou. Entenda bem isso, viu, irmãos? Tem uma ovelha, né? Que ela diz muito isso para mim. Às vezes, tem gente que pensa que com lágrimas me ganha, me convence. Faz muito tempo que isso não me convence mais. Agora eu quero vida. Pode chorar. Chora, 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 chora. Aí a pessoa diz, irmãzinha lá insensível. Não, irmão. Lágrimas não é sinal de arrependimento. Lágrimas muitas das vezes é só um sinalzinho de remorso para ver se deixa um coração mole e acabou-se. Sinal de arrependimento é quando a pessoa quer mudar de verdade. Acabou-se. Às vezes, Deus promove mudanças rápidas. Pastor, às vezes o cara é iluminado e tem um entendimento do Espírito ali, na hora, mudou. O cara era quengueiro, o cara era sem vergonha, o cara era um mal pagador, o cara era um monte de tudo que não prestava. Na hora ali mudou. Acabou-se. Deus quis transformá-lo na hora. Paulo é o maior exemplo bíblico a respeito de uma transformação dessa. Bastou uma quedinha. 3 dias sem enxergar, quando voltou a ver, acabou-se. Você não vai ver Paulo mais nada. Você quer ver um homem de mudança diferente de Paulo? Pedro. Pedro andou com Jesus quanto tempo? 3 anos. Mas quando Jesus perguntou, e vocês dizem o quê? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus, bem-aventurado, nem foi carne, nem foi sangue, foi o próprio Espírito de Pedro. Espírito Hudson me revelou o que não revelou a ninguém aqui, Cadê tu, João? João, bestalhado, cadê tu? Sabe, o Espírito revelou. Aí Jesus disse, eu vou sofrer, e Pedro, se o Espírito revelou a mim, é agora. Vou exortar Jesus. Ei, não deixe que isso aconteça contigo. Sai de mim, Satanás. Pedro, peraí, eu era o Espírito agorinha. Eu era o top dos tops, o top. E Jesus agora está dizendo que o diabo está em mim, de repente. Questão de minutos. Você vai encontrar. Jesus olha para Pedro lá na última ceia e diz, olha, tu vai me negar. Pedro levanta, se eu? Samuel Samuel vai lhe negar, agora eu? Né? Isso é Jéssica falando, né? Eu? Jéssica Nazara Cabral, jamais te negarei. Bateu de frente com Jesus. Eu estou dizendo que é você, né? Ele não é você. Quem negou? Pedro. Quando os soldados vieram, quem puxou a espada e cortou a orelha do cara? Pedro. Você sabe quando é que Pedro vai ser totalmente curado, transformado? Você vai encontrar um Pedro diferente. Lá na frente. Quando Paulo diz, Pedro, ou tu é, ou tu não é. Agora, quando os judeus de Jerusalém não estavam aqui, tu estava jogando bola com a gente, brincando com todo mundo. Aí os caras chegou e agora tu... Diz aí, tu é o quê? Depois daquilo, Pedro é completamente transformado. E Pedro andou com quem? Então eu não posso ver o tratar, o agir de Deus de forma linear. Que é isso, pastor? É um padrão para todo mundo. Deus muda todo mundo da mesma forma. Mentira, irmão, não vá nessa ideia não. Deus nas vidas de algumas pessoas faz assim, na vida de outros ele faz assim. E acabou-se. E tem coisa que você vai morrer dizendo, porque Deus tem que fazer isso na sua vida e Deus está dizendo que não. Isso não machuca não.
É assim mesmo. Não é pecado, não. Não é pecado, não. Isso aí não é pecado, não. Mas você está achando ruim porque Deus tratou de uma forma pessoal com você e disse: você não pode. Eu não quero que você faça isso. Simples. Deus pode chegar para Hudson e dizer: Hudson, acabou. Não vai mais jogar bola. Acabou-se. Né? Aí Hudson fica, mas diz para Jonathan: Jonathan, jogue bola, meu filho. Você é um camisa. Olha, esse gosta. Sabe? É uma dinâmica, irmãos. É um trabalhar de Deus da maneira que Ele quer. Mas a única questão é que Deus é o Todo-Poderoso. E você tem que entender apenas isso. Ele é o Todo-Poderoso e somente Ele é. Tá certo? E eu digo isso ciente de que um dia eu trabalhava e entendia que era uma forma linear. E não é, irmãos. Não é. Não pode ser linear. Não foi assim com os 12. Não foi assim com Israel. Não é assim com a igreja hoje. Não é linear. Ele é Deus. O agir é dele, o trabalhar é dele. Tá certo? Porém, vírgula, tá certo? Abre parênteses e escreve aí dentro dos parênteses: tem crente sem vergonha. Fecha parênteses. Como assim, pastor? Que Deus já falou, já mostrou. E o que a pessoa não quer? Quer viver na lamaçal da sem vergonhice mesmo. Que Deus não age. Mentira, irmão. Está uma vidazinha velha, sem vergonha, miserável, um evangelho medíocre. E diz que é Deus. Não é mentira, que não tem nada de Deus, não. Nada de Deus. Tá? Entenda isso. Ponto. Porque a Bíblia vai declarar que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Acabou-se. Não tem, não. É nova e acabou-se. O trabalhar de Deus é diferenciado. Agora, também sou franco a dizer, o cidadão está 20, 30 anos na igreja. E é a mesma porcaria de que era quando não tinha Jesus. Me ajude, paciência. Não tem um real de transformação. Não, mas é porque o Senhor não falou que não era linear. Não, meu irmão, peraí, aí você já está tirando onda com a minha cara. Eu falei de Pedro e mostrei a Pedro, passou, vou colocar aqui 4, 5 anos, até atingir. Mas atingiu. 20, 30, 40 anos, não vem não. Não tem essa dinâmica não. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Tranquilidade aí? A onipotência de Deus. Só falta 2, eu vou ser bem rápido. Flash. Salmo 139, do verso 1 ao 6, eu não vou ler eles, está certo? Mas vai tratar da onisciência de Deus. O que é isso, pastor? É a capacidade absoluta que Deus tem a respeito de tudo aquilo que está encoberto aos olhos humanos. Tais como os seus pensamentos, seus sentimentos, sua vida, seu passado, seu presente, seu futuro e todo o universo. Meu irmão, entenda. Você sabe quem vai para o céu? Sim. Quem vai para o céu? Eu vou. Sim, quem mais? Mas Jesus sabe. Jesus sabe ou não sabe? Sabe. Ele sabe tanto que no Evangelho ele declara: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E ele ainda vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais que vivem no pecado. É a dinâmica que eu falei para vocês agora. Certo? Mas, irmãos, isso é tão forte, tão presente, que Jesus declara assim: olha, o homem que olhar para uma mulher e tiver desejos e alimentar os seus desejos, que a ideia do texto é essa, com aquela mulher que não é a sua mulher, ele já fez o que com ela? Ele adulterou. Por que Jesus diz isso? Eu não sei o que você está pensando agora. Porém, ele sabe. E você já imaginou, irmãos? Eu não sou mais, mas já fui um ávido leitor de gibis, tá certo? Eu gostava muito de ler os gibis do tio Patinhas,
tá certo? Gibis do Batman, li gibi demais na minha vida, tá? Você já imaginou, se você tivesse sentado aí, Israel, agora, e de repente brotasse sobre a sua cabeça uma bolhazinha daquela de pensamento, e Kelly pudesse olhar e ver o que você estava pensando? Vício! Olha a cara que ela fez para tu, boy. Eu não queria nem ser tu agora. Você já imaginou essa dinâmica? Já imaginou, irmão? Se o Senhor fizesse isso agora, e de repente assim, ó, pá! Jairo olhasse para Júlia e visse o que Júlia está pensando. Hein? Já imaginou aí? Júlia, tu está pensando em quê? Júlia fez assim, nada. E ela pensando, poxa, doida que eu fizesse 17 anos logo, que eu quero namorar. Meu Deus do céu. Olha, eu acho que eu li o pensamento de Júlia. Eu acho que eu li o pensamento de Júlia agora. Acho que tem uma caixinha daquela. Tá vendo, Jairo? Hoje tem conversa. Você já imaginou isso? Deus não coloca essas caixinhas de pensamento para que a gente veja o que está escrito. Porém, Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe. Ele sabe que muitas das vezes, quando você está orando por uma coisa, você não quer que aquilo seja de verdade. Ele sabe que você não acredita. Sabe. Ele sabe o que você fez no passado, sabe o que você faz hoje, sabe o que você fará no futuro. Sabe. Sobre você e sobre todo mundo. Essa é a onisciência de Deus. Entender isso, irmãos, que antes que a palavra saia pelos nossos lábios, o Senhor já sabe o que nós estamos pensando. Ele é onisciente. Ah, pastor, então eu não preciso nem falar, nem orar. Não, Deus gosta de ouvir sua voz, Ele acha sua voz linda. As pessoas podem achar sua voz feia, desafinada, mas o Senhor acha sua voz bonita. Entenda isso. Fale. De verdade. Mas entenda que o Senhor, Ele tem a sua onisciência, Ele sabe de tudo. Acabou-se. Ele é onisciente. É atributo único e exclusivo dEle. Amém? E por último, mas não deixa de ser importante, vamos falar do atributo da unidade de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta qualidade, segundo diz o teólogo Louis Berkhoff, um holandês, diz que Deus existe em um só, um ser divino, e que todos os outros seres têm sua existência nele. Deus, ele é unido com a criação. A existência que nós temos está presa a Deus. Quem nos dá a vida? Quem tira a nossa vida? Então, somos seres unidos com Deus. Criaturas ou filhos? Criaturas para aqueles que não tiveram a vida entregue a Jesus Cristo de Nazaré. Filhos para aqueles que reconheceram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas tudo gira em torno de Deus. Aí Paulo vai declarar no capítulo 11, versículo 36 de Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. A unidade do Senhor. Entenda disso, você vê o de Deus. E você tornará para Deus. Ao tempo de nascer e ao tempo de morrer. Todos estão presos, ligados à nossa unidade com o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. É um atributo de Deus. Somente dele, dele, tudo é para ele e acabou-se. Quando Paulo escreve aos Coríntios,
ele vai dizer algo muito importante para as nossas vidas, em relação a tudo que nós fazemos. Tudo. Quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Porque dele e por ele. Para a glória dele. Tudo é para a glória de Deus. Seu casamento, Israel, é para a glória de Deus. Seu filho é para a glória de Deus. Seu trabalho é para a glória de Deus. Seu louvor é para a glória de Deus. Sua empresa é para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, você está fazendo o quê? O que é que você está fazendo? Entenda isso. O que é que você está fazendo? Se o seu temperamento não glorifica a Deus, tem que ser trabalhado, tem que ser mudado. Se o seu casamento não glorifica a Deus, tem que ser trabalhado, tem que ser mudado. Se a sua vida não glorifica a Deus, tem que ser trabalhada, tem que ser mudada. Nós vivemos dentro da unidade da criação. O Senhor nos criou e providenciou para que nós nos reencontrássemos com Ele, nos religasse a Ele. Às vezes nós esquecemos dessa dinâmica. A palavra religião, ela vem do latim. Religare, que significa religação. A religação do ser humano com o Criador. E essa religação não parte de mim, que queria me religar com Ele. Partiu dele, que quis se religar a mim. Tanto que o véu do templo, ele se rasga de cima para baixo. Mostrando que a intenção de que a unidade fosse completamente selada e fechada, a aproximação vinha dele. Entenda isso. Esse é o ponto, irmãos. É por isso que a importância dos atributos de Deus para a nossa fé. Isso aqui é muito importante para que nós possamos entender o caminhar cristão dia após dia. Sabe? Para que nós possamos fugir da ideia de uma religião pura e simples, baseada apenas em usos e costumes, em coisas normais e naturais. Sabe? Para uma ideia de religião de vida. Por isso Jesus diz, eu vim para que tenham vida. Vida em abundância. Jesus não disse que veio para que a gente sobrevivesse. Ele veio trazer vida. Viva. Louve, exalte, engrandeça. Em meio aos temporais, às tempestades, às dificuldades, às aflições. Louve, exalte, glorifique. Se o Senhor não te deu milhões, mas Ele te deu reais. Louve pelos reais que Ele te deu. Se o Senhor te deu milhões, louve pelos milhões que Ele te deu. Sabe? Mas não viva preso ao mundo, que você quer os milhões e Deus não tem os milhões para você. Deus tem uma realidade para você. Pouco antes de vir para a igreja, eu estava lendo uma notícia, eu disse, caramba, um negócio desse, Jairo. Chega, eu fiquei assim, abestalhado. Tu sabe o que é tu ganhar 7 milhões de reais por semana? É uma proposta aí de um clube na Europa para um jogador, 7 milhões por semana, Jairo. Por semana, tu já imaginou um negócio desse? Será que dá para imaginar? Será que ele consegue gastar numa semana o salário dele? 7 conto toda semana. Mas, pastor, Jesus não tem 7 milhões na minha vida, não. Ele tem o quê, irmão? Divide aí 1.200 por 4. Dá quanto? Hein? 300? Pronto. Tem 300 por semana para tu. Dá glória, meu irmão. Porque com 300 tu leva o mantimento, com 300 tu compra roupa, com 300 tu compra leite, com 300 tu compra sapato. Pastor, como é que é isso? Eu não sei explicar isso, meu irmão. Eu sei dizer que você é grato e o tal do brasileiro é o cara mais engenhoso que tem na face da terra. Que o que o cara faz,
sabe? Mas a parte fundamental é você entender, Senhor, obrigado. Porque eu posso dizer que é pouco, 300, é verdade. Porém, há uma alegria em saber que eu tenho 300 toda semana. Você já imaginou se você não tivesse os 300 toda semana? Como seria pior? Ah, pastor, mas eu quero mais. Então lute mais. Trabalhe mais. Estude mais. Sonhe mais. Projete mais. Se organize mais. Almeje ir além. E apresente a Deus. Senhor, se o Senhor tem... Acrescenta aí. Se o Senhor não tem 7 milhões por semana, me dê pelo menos 1.000 por semana. Quem sabe? Ele pode lhe dar. Mas entenda que há uma unidade entre você e Deus, que parte dele mesmo, em relação a mim, em relação a você. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado, nós te louvamos pelo teu carinho, pelo teu amor, porque o Senhor é bom demais para com as nossas vidas. Nós te louvamos pela unidade, pela onisciência, pela onipresença, pela onipotência, pela eternidade, pela tua existência, pelo Senhor ser imutável. Nós te louvamos. E nos ensina a cada dia, Senhor, cada vez mais, a nos relacionarmos com o Senhor através desses atributos, para que a nossa fé esteja sempre sendo fortalecida no Senhor, Paizinho, em o nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos?